Olá! Hoje vamos falar um pouco do produtor rural e o sistema de holding rural. Lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. O lucro real é aquele obtido pelo confronto entre receitas, adições, rendimentos e ganho de capital. E os valores deduzíveis, como os custos, despesas, investimentos rurais, encargos, provisões, participações, perdas e demais exclusões autorizadas. Ou seja, o lucro real é o lucro líquido do período de apuração, com os devidos ajustes permitidos em meio. Via de regra, a tributação com base no lucro real será devida pela pessoa jurídica que optar pela apuração anual da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Entretanto, para a pessoa jurídica rural, existe regra específica. A escolha pelo lucro real vincula a apuração do imposto de renda de pessoa jurídica de forma mensal, sobre a base de cálculo estimada. Entretanto, caso a pessoa jurídica rural explore concomitantemente atividades rurais e não rural, será aplicado o percentual correspondente a cada uma delas. 15%, além do adicional de 10% sobre base de cálculo, que exceder a 20 mil mensais. Estão obrigadas à apuração pelo lucro real as pessoas jurídicas descrita na forma do artigo 14 da Lei 9.718 de 98, ela, dentre as hipóteses elencadas, está o produtor rural. Pessoa jurídica que, ao ferir receita bruta total, ano calendário superior a 78 milhões ou a 6,5 milhões multiplicado pelo número de meses de atividade, caso tenha iniciado sua atividade no decorrer do ano calendário. Neste ponto, cabe esclarecer que a receita bruta é aquela proveniente de vendas de bens ou prestação de serviço e demais receitas decorrentes da atividade rural. Outro adendo relevante que se registra é que somente o regime do lucro real permite a compensação dos prejuízos fiscais decorrente da atividade rural. Integram-se as bases de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e das pessoas jurídicas rurais. Quando positivo, o resultado da atividade rural, que representa a diferença dentre os valores das receitas auferidas das despesas incorridas no período de apuração, correspondente a todas essas unidades rurais exploradas pela pessoa jurídica rural. Por fim, caso o produtor rural não se enquadre em nenhuma das hipóteses previstas por essa sistemática, poderá optar pelo regime do lucro presumido. O lucro presumido, vamos falar, o lucro presumido é a faculdade
do produtor rural quando a lei não exige a apuração pelo lucro real, desde que não utilize qualquer incentivo fiscal aplicável a essa atividade. Assim, quem pode optar por esse regime de tributação é o produtor rural, pessoa jurídica, que oferir receita bruta total. No ano calendário igual ou inferior a 78 milhões ou a 6,5 milhões multiplicado pelos meses de atividade, caso tenha iniciado sua atividade no decorrer de um ano calendário, para fins desse regime, conforme dispõe Instrução Normativa da Receita Federal, a receita bruta é entendida como o produto da venda de bens nas operações de conta própria. O preço dos serviços prestados é o resultado auferido nas operações de conta alheia. Dentre os valores que não compõem a receita bruta ou que devem ser dela excluídos, destaco a venda cancelada, as devoluções, os descontos incondicionais concedidos. A base de cálculo é presumida a 8% sobre a receita bruta auferida no mês, não sendo permitido nesse cálculo apurar as deduções, compensações e benefícios fiscais. Em relação à alíquota, se aplicam as mesmas regras do lucro real. Também se aplicam as mesmas regras de escrituração contábil, sob pena de arbitramento no lucro. A apuração do imposto de renda de pessoa jurídica no lucro presumido pode se dar de forma trimestral ou em cota única. Agora vamos falar do lucro arbitrado. O lucro arbitrado, como vimos, a pessoa jurídica enquadrada nos regimes do lucro real ou lucro presumido, que não mantenha a escrituração nos termos do artigo 51, parágrafo 2º, arcará com o imposto de renda de pessoa jurídica de forma trimestral e se sujeitará às regras de tributação do lucro arbitrado. De outro lado, se o produtor rural, pessoa jurídica, der por perda ou inutilização dos livros fiscais e documentação, mas conhecida sua receita bruta, também será tributado pelo imposto de renda por arbitramento. Isso é o arbitramento. Pode ser travado tanto pelo contribuinte quanto pelo fisco. Entretanto, e não sendo conhecida a receita bruta, assim, e sendo reconhecida a receita bruta, a alíquota aplicável segue a mesma lógica daquela aplicada no lucro presumido. E para além da possibilidade de incidência do adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder o valor de 60 mil, já que corresponde a um trimestre, pode haver ainda um acréscimo de 20%.
Esse regime tem igual modo a do lucro presumido. Não comporta a dedução de incentivos fiscais, exceto se o imposto de renda de pessoa jurídica foi pago indevidamente nos períodos anteriores. Se seu intuito é aprender mais e fazer uma hold ou aprender crédito rural, o caminho é aqui. Me siga no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.